Bem, nós vamos conversar um pouco aqui a respeito da questão relativa da banda larga, né, e também da reativação da Telebrás. Conosco está aqui o presidente da Telebrás, Rogério Santana, e também o jornalista Etevaldo Siqueira, que é nosso comentarista aqui na área de tecnologia do Jornal da CBN. Bom, vou começar aqui com o presidente Rogério Santana. Presidente, qual é a importância que tem ou que pode ter a Telebrás nessa tentativa de universalizar o acesso à banda larga? Bom dia, Heródoto. Bom dia, Etevaldo. Bom dia, Rogério. Como está? Tudo bem. É importante este debate, esta oportunidade de falar com os ouvintes da CBN. Bom, o Plano Nacional de Banda Larga reservou à Telebrás o papel de ser a empresa gestora da implantação do plano. Isso significa que ela vai mobilizar os recursos que o governo brasileiro tem, as fibras óticas, disponíveis nas diferentes empresas que o Estado brasileiro controla, e disponibilizá-la para promover uma infraestrutura neutra, mais barata, capaz de fazer com que os pequenos provedores possam de fato competir e com isso baixar os preços do acesso à internet do Brasil, que é muito caro. Etevaldo, qual é a sua opinião? Olha, eu acho o seguinte, um plano desse, pela importância que tem, ninguém discute. Eu concordo em 80% ou 90% com o diagnóstico feito pelo governo, principalmente através do senhor Rogério Santana e Celso Alvarez, quanto à inadequação da banda larga no Brasil hoje, os problemas que ela tem. Mas eu diria o seguinte, o caminho é tão importante, um plano de banda larga, que ele não podia ser feito num grupo palaciano, fechado, sem que a nação conhecesse pelo menos o texto original deste plano, tá certo? Quando, muito diferente nos Estados Unidos, se faz isso durante um debate de 6 meses, com a agência reguladora, com duas grandes consultorias, e se manda para o Congresso uma coisa. Então aqui se transformou o Plano Nacional de Banda Larga num instrumento de poder, tá certo? E de um poder restrito a um partido e a um pequeno grupo de pessoas, tá certo? Essa é a única diferença. Quanto que a Telebrás vai fazer, nós só sabemos através disso, através de promessas. A Telebrás não existe como, não tem estrutura, não tem gente, não tem patrimônio, quer dizer, ela vai ter ainda no futuro, quer dizer, esse é o quadro. Tá? Ok, Rogério Santana, como é que o senhor responde? Bom, eu penso que o Etevaldo está mal informado sobre isso, porque essa discussão levou muito tempo dentro do governo, 14 ministros participaram desse debate com o presidente, a decisão foi tomada pelo presidente, e ele dizia que foi um grupo de poder restrito, no mínimo um exagero, não é? Também ignora que isso foi amplamente discutido na Conferência de Comunicações, aliás, a primeira feita na história do Brasil, onde este foi um tema de debate. Participaram as operadoras, participaram a sociedade civil, participaram as empresas. Então, dizer que isso não foi debatido na sociedade, isso é o assunto mais debatido, a mídia tem debatido com todos os interlocutores, e isso foi uma construção feita dentro do governo depois de um grande debate. Então, isso não é verdade. Etevaldo. Diz o seguinte, a Conferência Nacional de Comunicações teve 3.200 teses, debateu, na realidade, comunicação de massas, tá certo? Não foi uma conferência ou um seminário dedicado realmente, que fosse um dia todo. Dizer que os ministros, é claro que os ministros foram discutir isso aí. Havia ministros contra, não havia consenso. O ministro das Comunicações se manifestou contra a reativação da Telebrás. O plano que ele fez, o texto dele, foi desconsiderado, foi ridicularizado pelo próprio governo. E nós nunca conhecemos o que era realmente um plano nacional de banda larga deste governo, que foi transformado em decreto, e até agora pouco se sabe realmente da metodologia, das metas, dos investimentos ano a ano. Não é um plano, isso é uma brincadeira, tá certo? Rogério Santana, por favor. Esse esforço do Etevaldo de desqualificar o debate do governo é, no mínimo, ofensivo, né? Quando trata um processo que teve um amplo debate dentro do governo, que considerou as diferentes posições. Não é? Também não é verdade que o ministro Hélio Costa, que ele faz referência, tenha tido uma posição contrária à Telebrás, já que tem manifestações, inclusive públicas, no próprio YouTube, em que o ministro defende a Telebrás. Foi a primeira vez
que alguém defendeu foi a do próprio ministro. Pode ser que ele no processo tenha mudado de opinião, mas dizer que ele não defendia a Telebrás em momento nenhum, isso não é verdade. Então, tem uma série de colocações aqui que estão sendo feitas de forma inadequada. Vejam, por exemplo, o caso da conferência. A conferência teve um grupo de trabalho exclusivamente sobre banda larga, sobre a universalização da banda larga, e tirou posições sobre isso. E participou lá todo mundo. Então, dizer que não houve debate... Aliás, uma das maneiras mais desleais de fazer o debate é atribuir ao outro opositor alguma coisa que ele não disse e discutir sobre isso. Etevaldo. Eu digo o seguinte, a maior casa de debates desse país chama-se Congresso. Na hora de se fazer um decreto que modifica uma lei, por exemplo, nem para o Congresso isso foi. O Congresso convocou apenas uma reunião, tá certo? Realmente para ouvir o governo, tá certo? E não decidiu nada, não houve... É claro que, eu digo, a importância do PNPVL não é para um ano eleitoral, nos últimos meses, recriar uma empresa que vai precisar realmente de ter empregos novos aí. Quer dizer, é uma improvisação total. 7 anos e esse governo não fixou uma política, nem metas, ignorou solenemente a banda larga durante 7 anos, quer dizer, não fez nada. De repente descobre um filão eleitoral desse, eu não estou ofendendo ninguém, essa é a pura realidade que está ocorrendo. Por favor, Rogério Santana. De novo, o Etevaldo força a sua argumentação, né? Primeiro porque decretos não modificam leis, ele não pode modificar uma lei, né? O decreto estabelece o que a lei prevê, então isto não é correto, dizer que o decreto do presidente Lula modificou a lei. Não modificou, a lei já atribuía a possibilidade do ministro das Comunicações estabelecer à Telebrás um outro papel correlato, que foi o que o decreto do presidente estabeleceu. Este papel correlato, já que banda larga não é um serviço público no Brasil, a Telebrás de ser a gestora deste plano. Então, não há modificação da lei, também não é verdade que essa discussão tenha sido feita exclusivamente no ano eleitoral. Olha, eu mesmo já faz 5 anos que proponho esse debate público. Já fui em vários seminários, um deles lá da Telebrasil, por exemplo, onde eu propus que nós precisávamos de um plano nacional de banda larga. E dizer que nós estamos começando a fazer essa discussão agora, se disséssemos que nós gastamos muito tempo discutindo, até era um passo factível de consideração. Né, que o governo demorou muito tempo discutindo esta questão. É exatamente o inverso. Este assunto foi amplamente discutido em vários fóruns públicos. Então, eu acho que aqui, de fato, há um certo ranço do Etevaldo com este plano. Ok. Etevaldo, por favor. O que não é ranço é apenas a realidade. O decreto modificou a lei na medida em que introduz finalidades para a Telebrás que elas não têm na lei original que a criou. Inclusive, a Telebrás nunca foi operadora de telecomunicações e vai operar a rede governamental agora. Por exemplo, isso não é uma atividade correlata, é uma atividade nova. O que se prevê na lei original é que ela pode operar através de subsidiárias. Ela teria que criar uma subsidiária. Para isso, teria que mandar um projeto ao Congresso. Por que ter medo do debate no Congresso? Quer dizer, por que não ampliar isso muito mais do que aquilo que foi feito, restrito? Só o senhor Rogério debateu o ano passado isso, só ele fez em palestras. Ele e César Alvarez. Essa é a grande comissão que elaborou realmente um PNBL, tá? Ok, muito obrigado aqui a participação dos nossos 2 convidados. Estão em espaços iguais, opiniões diferentes. De um lado, Rogério Santana, presidente da Telebrás. Do outro lado, o jornalista Etevaldo Siqueira, que é um jornalista especializado na área de tecnologia e que é comentarista também aqui do Jornal da CBN, em torno da reativação da Telebrás e da expansão da banda larga para todos. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre meio ambiente. 9h19.